Bom, agora vamos aqui ler um trecho aqui das Sagradas Escrituras. Eu selecionei aqui para nós vamos continuar lendo o Mateus capítulo continuar lendo o livro de Mateus, né, por assim dizer. Vamos continuar. A paz do Senhor, irmão Isaac. Estou aqui no estúdio da rádio, embora não, eu acho que está aqui com problema a rádio, infelizmente não vai dar para me transmitir a rádio hoje, não vai dar para me transmitir o programa, mas vou fazer uma reflexão e orar agora rapidamente. Peço que você possa continuar até o fim, para a gente possa meditar e orar para a glória do nome do Senhor. Então o texto que nós vamos utilizar aqui para poder meditar é Mateus capítulo 12, a partir do verso 22, que diz assim a palavra do Senhor: Então lhe trouxeram um endemoniado e cego, e Jesus o curou, de modo que ele passou a falar e a ver. E espantada por toda a multidão, dizia: Será este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: Este homem expulsa demônios somente por meio de Beelzebul, o chefe dos demônios. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si. Como o reino sobreviverá? E se expulsa os demônios por meio de Beelzebul, por quem os vossos seguidores os expulsam? Por isso, ele mesmo serão vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então o reino de Deus chegou a vós. Amém? Meus queridos, Jesus, ele começou os embates, né? A partir do capítulo 12 de Mateus, se você estiver acompanhando aqui os textos que nós estamos lendo, né? Nós estamos fazendo uma leitura do livro de Mateus. Tá? A gente já começou com o Sermão da Montanha, falando do Sermão da Montanha, e prosseguimos, né? Estamos agora no capítulo de número 12. Jesus começa os embates, né? Primeiramente foi quando Jesus falou a respeito do sábado e ele disse que era o Senhor do sábado. Foi o primeiro debate ali que ele travou com os religiosos, tá? Então, se você olhar, se você for ver realmente quem era a pedra no sapato do ministério de Jesus, você não vai ver que era pecador, você não vai ver que era necessitado, você não vai ver que não era ninguém senão os religiosos da época de Jesus Cristo, em especial os fariseus, os saduceus e alguns escribas que ali viviam, certo? Então Jesus, ele teve muitos problemas com essas pessoas, né? Eles queriam dividir, eles queriam melar o negócio, né? O ministério de Jesus, eles queriam de alguma forma dizer que Jesus, ele era um falsário, ele era um homem falso, que não era profeta coisa nenhuma, era um falso profeta, porque comia com pecadores, porque andava com pecadores, porque se relacionava com pecadores, e homens santos não se relacionariam com pecadores. Eles pensavam exatamente dessa forma. Então eles queriam, da mesma forma que aconteceu exatamente agora nessa passagem, quando trouxeram um endemoniado, cego, mudo, e Jesus, pela sua infinita misericórdia, como ele tinha com todos aqueles que chegavam até ele, ele não fazia acepção de pessoas, ele não dizia: qual é essa pessoa aqui não presta para poder receber milagres, essa pessoa aqui não presta. Ele não fazia esse tipo de acepção de pessoas, ele não selecionava pessoas por pecado. Não, isso aqui é homossexual, não merece entrar no reino, não merece receber uma bênção minha, não merece ser curado, não merece nada. Então ele não elegeu em nenhum momento um pecado áureo na Bíblia para que ele pudesse combater. Ele não elegeu nenhum tipo de exclusão para que o homem não se chegasse a ele. Ele simplesmente atendia a todos aqueles que chegavam a ele, porque o interesse de Cristo era pregar o Evangelho, era falar do seu amor, era dizer que ele era a salvação. E aí ficava no encargo daquele que ouvisse a palavra de Deus, se ele ia crer ou não. Muitos creram e muitos também não creram. Mas isso não significava dizer que Jesus, ele fazia acepção de pessoas. Todos aqueles que chegavam a Jesus para serem curados, não importando sua religião, não importando sua raça, não importando a sua cor, o pecado que ele cometia, porque, com certeza, meu amigo, todos aqueles que chegavam a Cristo para receber algum tipo de milagre eram pessoas
que eram pecadoras, dos mais variados pecados que você possa imaginar. E Jesus, ele não olhava para as pessoas, para o pecado das pessoas, ele não olhava nas pessoas, ele não observava nas pessoas seus pecados, mas observava nas pessoas a oportunidade delas lhe conhecerem para serem salvas dos seus pecados, para poderem receber perdão também dos seus pecados, assim como você recebeu, assim como eu recebi, e assim como muitas pessoas que ainda ouvem o Evangelho até hoje, receberão também perdão de seus pecados. Então os fariseus, eles vendo aquilo que a multidão estava naquele momento engrandecendo, glorificando a Jesus Cristo e perguntando umas às outras se aquele era o filho de Davi. E quando a gente fala da expressão filho de Davi, existe um peso, um significado muito grande para o israelita. E os fariseus sabiam muito bem. Eles estavam querendo dizer que Jesus era o enviado de Deus, era o Messias, era o ungido de Deus. E os fariseus não queriam isso, eles não queriam que as pessoas adorassem a Jesus ou dissessem que Jesus era o filho de Davi. Existe um peso, um significado muito grande, porque do trono de Davi sairia aquele que iria reinar para sempre. Então ele sabia realmente do significado em dizer para uma pessoa, naquela época, de que aquela pessoa era filha de Davi. Estava dizendo, olha, esse é um ungido de Deus, esse é um enviado de Deus. Existia assim um peso muito grande, é por isso que eles tentavam de todas as formas melar e trazer algum tipo de divisão entre a multidão. E foi exatamente isso que aconteceu aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Jesus, ele cura este homem e eles inventam, levantam um falso, levantam uma conversa para poder exatamente separar, para diminuir a moral de Cristo, para fazer com que Jesus ele não fosse glorificado. Não é exatamente isso que acontece hoje? Quando você se levanta para pregar o Evangelho e você vai de encontro a interesses de religiosos, de pessoas que estão querendo pregar apenas uma religião, a paz do Senhor, meu querido, a paz do Senhor Gênesis. Quando você está fazendo a obra de Deus e as pessoas começam a lhe acreditar, certo? Alguma ação divina, ou Deus começa a operar por meio de você, vai chegar aqueles invejosos que também estão, provavelmente até mesmo dentro da própria religião também, né? E eles vão chegar para poder desfazer, para poder falar mal de você, para poder criar fuxico em relação ao seu ministério, aquilo que você está fazendo, se realmente é de Deus ou não, criar dúvida nas pessoas. Nunca vai falar vai falar algo bom de você, né? Infelizmente a gente convive com pessoas, mesmo dentro dos evangélicos, mesmo você dentro de uma igreja, você vai encontrar pessoas que vão combater contra você. Quando você começar a se levantar, a pregar, as pessoas começarem a lhe elogiar, quando as pessoas começarem a te elogiar, olha, fulano prega bem, olha, fulano está sendo usado por Deus. Aí vai começar a se levantar aqueles que não gostam de você, aqueles que não querem o seu sucesso, que você vá para frente, que você suba na vida, que seu ministério chegue mais longe, e outras pessoas possam se alimentar e chegar também ao reino de Deus por meio do seu ministério. Muitas pessoas se levantarão para dizer que você é um falsário, que você não prega o Evangelho coisa nenhuma, que a sua vida não condiz com o Evangelho, assim como Jesus Cristo. Olha, para você entender, gente, fizeram isso com Cristo, com Jesus, fizeram isso, vão fazer com você? Claro que vão fazer também. Sabe o que foi que eles disseram com Jesus? Olha, aquele homem não é profeta coisa nenhuma, porque se ele fosse profeta, eles diziam isso de Cristo. Se ele fosse profeta, ele não comia com pecadores, ele não sentava com pecadores, ele não se alimentava com pecadores, levantando o falso de Cristo e criando dúvida nas pessoas sobre a sua santidade. Então é isso que os religiosos fazem. É isso que os religiosos querem fazer com a gente. É isso que os religiosos fazem, são fuxiqueiros, são pessoas que levantam o falso das pessoas, que mentem, que adoram fake news, que adoram notícias falsas e que adoram adiantar essas notícias para outras pessoas, para te derrubar, para te arruinar, para te levar para baixo, sabe? E quando você
olha e vê que é um irmão seu, meu amigo, a dor que não é, você perceber que você está sendo caluniado, apunhalado pelas costas por uma pessoa que está ali do seu lado. Infelizmente, essas coisas tendem a acontecer e com Jesus não foi diferente. Infelizmente, essas coisas tendem a acontecer e com Jesus não foi diferente. Mas Jesus, a Bíblia diz, conhecendo os pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Jesus falando a respeito daquilo que eles estavam falando, né? Que Jesus expulsava demônios por Beelzebu. Jesus rebate dizendo, como é que pode, se Beelzebu está expulsando demônios, o seu reino está dividido, e todo o reino dividido não sobreviverá. Não sobreviverá. Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os vossos seguidores expulsam? É? Porque todas as pessoas começaram a expulsar demônios pelo nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus estava sendo engrandecido. Isso era motivo de muita inveja, né? Porque Jesus estava trazendo as notícias do reino e dizendo que era filho de Deus, que era rei dos reis e senhores dos senhores. E foi por isso que ele faleceu, que ele morreu, né, na cruz do Calvário. Foi por perseguição religiosa. É certo? Foi por perseguição religiosa. Então, Jesus ele diz o seguinte, versículo 28 para a gente concluir. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então o reino de Deus chegou a vós. Jesus disse, é pelo Espírito realmente. O que eu estou fazendo é pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que fala através da minha boca. É o Espírito Santo que fala comigo. É o Espírito Santo que faz com que eu expulse esses demônios. E na verdade quem expulsa esses demônios é o próprio Espírito Santo. Então Jesus no final desses versículos, se você for ler o versículo de número 29, versículo de número 30, versículo de número 31 e 32, Jesus ele fala que o pecado imperdoável é aquele que é falado contra o Espírito Santo. Se falar dele mesmo, se vocês falarem do Filho do Homem, esse pecado é super perdoável. Mas se vocês falarem contra o Espírito Santo, vocês não terão perdão. Jesus fala para eles. Mas o versículo de número 30, que também acho muito interessante, né? Ainda dentro desse contexto de divisão, separação, fuxico, panelinha, essas coisas que acontecem muitas vezes e que traz malefícios, né, para o povo de Deus e para a igreja. Jesus fala assim no versículo de número 15. O versículo 29 e 30. Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem que primeiro o amarre, só depois lhe saqueará a casa? Quem não está comigo, contra mim, está contra mim, e quem comigo não ajunta, separa. Jesus ele estava dizendo, eu sou esse valente, porque nós temos um valente também chamado Satanás, os demônios. São valentes, são pessoas, são seres que perturbam e que manipulam pessoas e que fazem que essas pessoas se tornem pessoas possessas com o tempo, né? Mas Jesus está dizendo, mas eu entro na casa do valente e amarro esse valente e faço esse valente sair. Jesus ele tem essa autoridade, esse poder de fazer com que o valente ele saia da sua casa, ele se retire. É por isso que nós vamos orar daqui a pouco, para que Deus possa amarrar todo valente que ainda permanece no seu lar, na sua casa, no meio da sua família, naqueles que ainda não receberam Jesus como Salvador da sua vida. Jesus vai amarrar e vai lançar fora esses valentes para que você possa realmente gozar de uma vida alegre e feliz para a glória do nome do Senhor. E Jesus ele então fala, quem não está comigo está contra mim, quem comigo não junta, espalha, tá? Não espalhe, não seja pedra de tropeço para o Evangelho. Não seja pedra de tropeço. Deixe as pessoas conhecerem a Jesus, chegarem próximas de Jesus. Não condene antecipadamente pessoas ao inferno por causa do pecado que elas cometem. Dê uma oportunidade para as pessoas chegarem, ouvirem o Evangelho.
E essa oportunidade é para a vida inteira, enquanto tiver vida, tá? Enquanto tiver vida, as pessoas têm o direito de ter essa oportunidade de receberem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então pregue, seja testemunha de Cristo, não separe, não espalhe no reino de Deus, mas seja uma pessoa que venha juntar em nome do Senhor. Não separe em nome da moral religiosa. Não traga separação, não traga divisão, não traga acepção de pessoas para poder defender uma falsa moral religiosa. Mas deixe as pessoas chegarem a Jesus para serem salvas. É a mensagem de Deus para as nossas vidas nessa manhã. É a mensagem de Deus para as nossas vidas nessa manhã, tá bom? Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por esses minutos que estamos na tua presença. Obrigado, Senhor, porque tem uma oportunidade de orar, de jejuar, de entregar o jejum logo após e de agradecer pela vida, pela paz, pela saúde que o Senhor tem dado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela gente, pelas pessoas. Porque mesmo as pecadoras, Senhor, o Senhor nos deu essas pessoas para que nós pudéssemos amá-las. Para que pudéssemos amar assim como o Senhor nos amou. O Senhor nos amou em pecado, não foi em santidade. O Senhor chegou primeiro para que nós pudéssemos ser livres dos nossos pecados. E assim nós devemos também levar o Evangelho a outras pessoas. Para que elas também possam ser libertas e também possam receber a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Pois esse foi exatamente, Senhor, o mandamento de Deus para a nossa vida. Ah, Jesus, foi tua oração, foi o teu pedido para que nós amássemos uns aos outros assim como o Senhor nos amou. E é isso que nós devemos fazer enquanto vivermos, Senhor, amar as pessoas e socorrê-las em suas necessidades. E Tiago diz que essa é a religião pura, verdadeira. É aquele que socorre as viúvas, os órfãos, aqueles que precisam e necessitam. Que o Senhor possa mudar, Senhor, o ânimo de coração de muitas pessoas que se dizem religiosas, evangélicas, mas que estão servindo apenas para espalhar e trazer divisão no reino de Deus e fazer com que pessoas não recebam Jesus, fazendo acepção de pessoas, fazendo discriminações e qualificando pecados como maiores e pecados que devem ser combatidas, porque, Deus, isso tem trazido muita separação. Muitas pessoas não têm mais conseguido chegar até Jesus para serem salvas, porque não querem receber o evangelho que muitos evangélicos estão pregando. Meu Pai, tem misericórdia. Queremos apenas pregar o evangelho de Jesus, em conformidade com o que Jesus pregou, e dar oportunidade para que todos possam receber a salvação. E o julgamento virá, porém não será feito por nós e nem pela igreja do Senhor, a não ser por Deus no seu grande tribunal, no seu grande trono branco será o julgamento final e todos ali receberão sua recompensa por aquilo que fez de bom e de mal, pelas suas obras. Mas enquanto isso não chega, estamos aqui para pregar o evangelho, para que as pessoas sejam livres e libertas dos seus pecados. Pai, recebe as nossas orações. Que o Senhor venha ataviar, amarrar o valente, expulsar os demônios das nossas casas, Senhor. Retirar e desfazer todas as obras de Satanás. Que o Senhor venha fazer milagres. Que o Senhor venha realmente, meu Pai, fazer grandes coisas. Que o Senhor possa começar por nós. Que o Senhor comece na nossa vida aquilo que nós não podemos fazer. Abençoa o nosso lar, nossa residência. Abençoa nossas famílias. Que o Senhor possa nos dar famílias fortes, filhos fortes na Tua presença, que venham Te adorar e que amem o Evangelho. Meu Deus, recebe as nossas orações. Abençoa o pastor Saboia, os obreiros da Tua casa, todos que vão ouvir ainda essa live ou que vão acompanhar de alguma forma e que estão acompanhando agora nesse momento. Abençoa, Senhor, o irmão Isaac, o irmão Gênesis, a irmã Lena e o pessoal lá da igreja lá, a Assembleia de Deus vindo de Genibaú, todas essas pessoas, que o Senhor possa abençoar. Te pedimos essas bênçãos dos céus, é no nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para sempre. Amém, amém e amém. Gente, esse vídeo vai ficar aqui no Instagram, vai para o YouTube também,
e que eu possa ir alcançar pessoas, que você possa me ajudar também a alcançar pessoas compartilhando, para que possamos levar o Evangelho mais adiante, tá? Deus abençoe a todos vocês, um bom domingo, bons cultos, né? Nós vamos ter um culto agora 10 horas da manhã e um culto a partir das 18 horas da noite, 18h30 mais ou menos. Você pode aparecer aqui na Assembleia de Deus 20, na rua André Rebouças, número 351, no bairro do Bom Sucesso, e você será riquissimamente abençoado para a glória do nome do Senhor Jesus. Espero você e até a próxima, se Deus quiser.